Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou continuar compartilhando aqui sobre a expiação de Jesus Cristo, sobre a Páscoa. Muitos líderes religiosos eles pregam bastante sobre a morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição. Mas a expiação de Jesus Cristo ela é composta, né, desde o jardim do Getsemane, ali uma semana antes da sua crucificação. Então começa no jardim do Getsemane, depois ele sendo preso ali, chicoteado, julgado, até ele carregar a sua cruz, ser morto e a sua ressurreição. Então a expiação de Jesus Cristo compõe, né, esses dois eventos. A morte física do Salvador e a ressurreição, e também o pagamento pelos nossos pecados. Então hoje eu vou falar um pouco sobre esse pagamento que ele fez, que iniciou lá no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, Cristo ele sofreu uma dor tão intensa, tão grande pelos nossos pecados, que fez com que o seu corpo, né, começasse a suar pelos seus poros aqui, gotas de sangue. A Escritura diz que o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então o chão ficou cheio de sangue ali. Tal intensa foi a dor do nosso Salvador Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. Então hoje eu vou me ater nessa parte aqui. Tá bom? Essa passagem se encontra em Lucas, capítulo 22, do versículo 39 em diante. E diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entrais em tentação. E apartando-se deles, cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelho, orava. Então, quando Cristo foi para o Monte das Oliveiras, como de costume aqui, conforme está falando, era de madrugada. Era uma noite bem tenebrosa e escura. De maneira que se você se afastasse um pouco ali, já não dava para ver a pessoa. Bom, então, tanto que nós vemos quando Judas vem, né, entregar o Filho do Homem, entregar Jesus Cristo na mão dos soldados, o sinal que ele tinha que dar era um beijo no rosto, né, porque era muito escuro ali, não dava para enxergar muito bem. Então ele beijou Jesus Cristo ali para entregar ele. Bom, enfim, ele se afastou dos apóstolos cerca de um tiro de pedra. Um tiro de pedra nas Escrituras, né, é citado como cerca de 30 metros. Um homem pegar uma pedra e jogar é uma distância de 30 metros. Tá bom? Se fosse eu jogando essa pedra, seriam 50 metros. Brincadeira. Mas Jesus Cristo ele se afastou ali dos apóstolos cerca de 30 metros. E aí ele pôs-se de joelho e começou a orar. Né? E essas são suas palavras. Né? E o que aconteceu? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Então, nesse momento, Cristo ele passou uma dor tão grande, tão intensa, né, que ninguém na terra conseguiria passar. Qualquer pessoa passar uma dor tão grande a ponto de suar sangue, essa pessoa morreria antes de suar esse sangue. Então é uma dor muito intensa. Só Jesus Cristo poderia fazer esse pagamento também. Porque a expiação de Jesus Cristo implica em derramar um sangue inocente, um sangue que não tinha pecado, né? E Cristo ele foi a única pessoa na terra que viveu sem pecado. Então só ele poderia fazer. Também por ele ser filho, né, de Maria, uma pessoa mortal, e diretamente do Pai Celestial, por isso o chamamos de primogênito do Pai. Ele é o único ser nessa terra que tem um pai divino com uma mãe mortal. Bom, todos nós nascemos de pai e mãe carnal, né? Mas ele foi diferente, ele nasceu de Maria diretamente com Deus. Então ele herdou certas coisas ali. Por exemplo, de Maria, ele herdou as dores físicas, cansaço, né, envelhecimento, a própria morte. Ele poderia morrer. Mas também ele herdou diretamente do pai dele ali, né, a imortalidade. Ele era imortal. De maneira que quando foi imposta sobre Jesus Cristo essa dor, né, e ao invés de entregar o espírito ali e morrer, ele decidia continuar vivo e sofrendo ali pelo pecado de toda a humanidade. Né? E esse pagamento aconteceu 3 vezes. Né? Ele sofreu, suou sangue ali
né, pelos nossos pecados. Ele volta até os apóstolos, vê eles dormindo ali, sente tristeza por causa disso, acorda ele e fala assim, nem um minuto pode velar comigo, né? Eles acordam ali e ele volta lá e paga novamente. Eu fico imaginando isso, né? Ele sentiu aquela dor e voltou lá para sentir novamente aquela dor, né? E depois voltou lá para os apóstolos de novo, eles estavam dormindo. E dessa vez ele não acorda eles, volta de novo e efetua ali o terceiro pagamento ali, aquela dor novamente ali intensa sobre ele. E não tem como eu imaginar a dor que foi. Eu acredito que ninguém consegue compreender a expiação na sua totalidade, como foi feita, e entender essa dor. Né? Uma observação aqui é que nós sabemos que Cristo tinha que fazer sozinho a expiação, que não tinha como ajudar. Eu mesmo, se eu estivesse lá como Salvador, a única coisa que eu poderia fazer seria estar ali a 30 metros mesmo do Salvador, eu me ajoelharia e procuraria prometer a Deus viver uma vida mais santa. Porque eu sei que os meus pecados eram dores que Jesus Cristo estava pagando por mim. Então eu sei disso. Então eu me comprometeria a ser uma pessoa melhor e guardar os mandamentos. É tudo que eu poderia fazer. E é tudo que eu posso fazer hoje também. Dar valor à expiação de Jesus Cristo. Bom, a observação que eu quero fazer está aqui no versículo 43, quando diz assim: e apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Eu acabei de dizer que Cristo tinha que passar por isso sozinho. E apareceu um anjo que o fortalecia. Como assim fortalecia, né? Esse anjo, eu não imagino ele chegando perto de Jesus Cristo e dizendo: você vai conseguir. Falta mais 2 vezes, falta mais um pagamento, você vai conseguir. Você é forte. Eu não imagino esse anjo falando isso para Jesus Cristo, dando esse tipo de incentivo. Porque eu sei que Cristo teve que passar sozinho. Então, mas tem esse anjo aqui citando, né, que apareceu esse anjo. Eu imagino, não tem detalhe nas escrituras, né, mas isso é o que eu imagino, que esse anjo chegou ali, né, e falou para Jesus Cristo: olha, só tem você. Não tem outra pessoa que possa fazer isso. Se você não pagar, né, não aguentar essa dor, toda a humanidade está perdida. E o teu pai, né, Elohim, Pai Celestial, ele vai ser um mentiroso. Ele vai ser um mentiroso, porque ele prometeu um Salvador que tiraria os pecados do mundo, que todas as pessoas teriam a oportunidade de voltar à sua presença um dia. Então eu imagino esse anjo falando isso. E por amor a nós e amor ao Pai Celestial, né, Jesus Cristo, ele suporta essa dor. Ele aguenta essa dor. E ele faz esse pagamento na totalidade. Bom, conforme eu disse, eu não entendo toda a expiação de Jesus Cristo, mas eu sei que ele é o meu Salvador. Bom, que as minhas escolhas devem ser voltadas para esse evento. Então, a expiação de Jesus Cristo começou nesse momento, no jardim do Getsemane. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.